E hoje nós vamos, nesse momento, continuar o nosso estudo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 8. Nós estamos estudando os frutos de uma vida em Cristo. Em Efésios, a expressão em Cristo ou nele resume tudo aquilo que nós somos por causa da morte de Cristo Jesus na cruz, ou seja, nós somos ligados em Cristo Jesus. Nós temos a mesma filiação que Jesus Cristo agora. Jesus é o Filho de Deus, nós somos os irmãos de Jesus Cristo. E nessa nova filiação, nós imitamos ao Pai. Não porque nós estamos tentando fazer uma mímica, uma pantomima. Sabem o que é pantomima, né? São aquelas pessoas que não falam nada, só fazem gestos. Normalmente elas usam roupa preta com uma luva branca. Aquilo é pantomima. Nós não estamos fazendo uma pantomima, uma mímica, ou tentando falar as mesmas palavras que Jesus falava, ou que a palavra de Deus fala. Essa imitação, ela é uma imitação posicional também, ou seja, porque nós estamos em Cristo Jesus, nós já praticamos as obras de Cristo Jesus, porque o Espírito de Deus está dentro de todo aquele que crê em Cristo Jesus e que já entregou a sua vida para Ele. É uma questão de paternidade e filiação, ou seja, nosso Deus é o nosso Pai. Antes não era assim. Antes nós éramos filhos do diabo, conforme João 8,44. O Senhor Jesus mesmo quem declarou isso. Uma pessoa que é um filho biológico, ele tem alguns cacuetes, trejeitos e manias e jeitos que ele herdou dos seus pais. Não é que ele está imitando. O jeito dele virar a cabeça, o jeito dele olhar, o jeito dele se expressar com as mãos, muitas vezes o jeito dele andar, e mesmo filhos que não convivem com os pais. Eles carregam isso no seu DNA. Isso é impressionante, né? E isso nos faz lembrar e pensar que nós fazemos as coisas que Deus faz, fazemos as coisas que Jesus faz, não apenas porque Ele está mandando, mas porque já está em nós o andar de Cristo Jesus. Só que às vezes nós começamos a nos descaracterizar do andar do Filho para com o Pai. E por isso o nosso Deus, Ele nos relembra disto, que nós, por estarmos em Cristo Jesus, nós temos que produzir, e nós produzimos frutos que vêm do Espírito. Então é muito importante eu dizer isso, mímica, pantomima, para que você não pense que seria possível alguém imitar Jesus sem que o Espírito estivesse nessa pessoa. O incrédulo, por exemplo, ele não conseguiria. Ele pode ser uma boa pessoa, ele pode melhorar a sua ética, a sua moral, mas ainda assim ele não pode ser aquilo que Jesus Cristo é, porque ele não é filho de Deus. Só quando ele mudar a filiação dele, aí sim ele terá essas coisas, essas virtudes acontecendo na vida dele. E nos frutos dessa vida em Cristo Jesus, nós já estudamos hoje pela manhã, aqueles que estavam aqui estudaram, que por nós estarmos ligados a Cristo Jesus, nós somos filhos amados do Pai e nós vivemos em amor. Foi um estudo
necessário, um pouco constrangedor, mas necessário, porque nós tínhamos que falar de bastante teor sexual. Não é agradável, né? Falar disso em público, mas era necessário, porque o texto fala isso. Então, futuramente, quem quiser pegar mais isso, que é muito importante, a gente fala um pouco de várias coisas, mas a gente pode resumir como Paulo falou: nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. E nós nomeamos, como Paulo está nomeando também, por uma questão de necessidade, uma questão de impacto para as nossas vidas, e é muito importante, porque pessoas de várias idades estão envolvidas e aprisionadas, escravizadas com a distorção sexual que há na nossa sociedade. E ele continua dizendo, vai ser diferente agora, certamente, não vamos mais tratar daqueles assuntos, mas na continuidade do texto, por nós estarmos ligados a Cristo Jesus, nós somos filhos da luz e devemos andar na luz. É a maneira como nós devemos andar e a maneira como nós nos agradamos. Se tudo estiver certo, se não tiver uma ruptura nossa com a palavra de Deus, com a comunhão com Deus, é isso que vai acontecer. O nosso prazer vai estar em andar na luz, buscar a luz e nós deixarmos que a luz manifeste as trevas que há em nós, se porventura houver, né? Isso faz parte então do nosso texto de Efésios 5, a partir do versículo 8. Vamos lá então estudar sobre luz. Hoje nós vamos estudar sobre filhos da luz que andam na luz. Versículo 8, nós vivemos na luz do Senhor. Diz assim, Efésios 5, 8: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O texto não está apenas dizendo que nós andávamos nas trevas, mas o texto é muito claro em dizer que nós éramos trevas. A nossa composição era de treva. A nossa composição era trevas do maligno, trevas de Satanás. Ele vem sobre os seus filhos, porque Ele é o Deus desse mundo, e as pessoas que ainda não são de Jesus, ou não entregaram suas vidas a Jesus, não aceitaram como Salvador, elas são filhas ou filhos de Satanás. Logo, elas estão absorvidas pelas trevas. Não é que elas estão num quartinho escuro. A vida delas é de trevas. Elas não conseguem ver a luz de Cristo Jesus, porque tudo escurece para elas. A vida delas não tem luz de Cristo. Elas podem estar num dia ensolarado, num parque bem bonito, mas elas não têm a luz de Cristo dentro delas. E a palavra do Senhor diz que Satanás, que é o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho e da glória de Cristo Jesus. A palavra glória é uma tentativa de traduzir do grego a palavra doxa. Doxa, vocês já ouviram talvez, doxologia, é um hino de louvor. Mas a palavra doxa quer dizer brilho. Brilho. Se você folhear a Bíblia, você sempre vai ver que Deus gosta de coisa brilhante. Por exemplo, o dirigente nos falou de chão de safira, como se a pessoa estivesse olhando o céu bem azul. Ele podia ver aquele chão. Isso é uma coisa cara também, né? A casa do Senhor.
no trono do Senhor, lá no céu, é revelado para nós em Apocalipse 4, que esse trono, em volta daquele que está assentado, havia muito brilho, havia o arco da aliança, com suas cores, havia esmeralda, verde, safira, havia já esqueci o nome. Teve um aluno da minha esposa, da escola dominical aqui, da nossa igreja. Ele decorou todas as pedras e as cores das pedras e aonde se encontravam essas pedras preciosas. Em Apocalipse capítulo 21 ou 22, acho que 21. E Deus gosta. Por exemplo, quando aqueles que estão na tribulação e são martirizados, eles entram na presença de Deus, eles passam por um mar translúcido, um mar de vidro, onde havia fogo e aquele brilho, como um âmbar. Então, Deus sempre gostou do brilho. Daí ele fala que glória vem da palavra doxa, que é brilho, algo brilhante, algo que nós não podemos produzir igual. Tanto é que na glória eterna do Senhor não haverá sol, porque o Senhor é o brilho, o próprio Senhor Jesus. Não haverá também a luz da lua, não haverá noite. Então o nosso Deus é o Deus que contrasta muito o brilho dele com as trevas. O mundo sem Cristo está nas trevas. Um crente em pecado está em trevas. E ele diz que nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. E nós temos que andar como filhos da luz. João Batista, ele não era luz, ele era lâmpada, porque a luz vem do Senhor. Nós também refletimos a luz do Senhor. Mas será que nós estamos refletindo a luz do Senhor em todos os momentos? Não. A resposta é muito fácil. Você pode olhar na sua vida, na vida de outras pessoas. Nem sempre você está refletindo a luz do Senhor. Às vezes um ambiente está na escuridão espiritual. Você é a única luz ali. Mas, por alguma razão, a sua luz está apagada. E as pessoas continuam nas trevas com uma lâmpada queimada no ambiente delas. Versículo 9. Quem vive na luz vai produzir os frutos da luz. Versículo 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Existe muita gente boa, mas existem pessoas que estão simplesmente refletindo aquilo que há dentro de todos, a imagem de Deus. Mas as pessoas não conseguem não pensar nelas próprias. Mesmo na bondade que ela demonstra para as pessoas, muitas vezes tem interesse, outras vezes tem um toma lá da cá, né? Eu faço bem agora porque mais tarde, mais à frente eu posso colher esse bem que eu estou fazendo. Mas não me parece que é isso que é o fruto da luz. O fruto da luz consiste naquela bondade do Senhor Jesus, que se entregou, como está no versículo 2, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Uma entrega do Senhor, a andar na justiça. Qual é a justiça que nós temos por andar na luz? Ou porque andamos na luz temos a justiça? É a única justiça que prevalece contra todo tipo de injustiça. Não é a dos tribunais. A justiça do tribunal, a justiça
policial, ela não consegue prevalecer contra toda injustiça. Ela só consegue prevalecer com aquela injustiça que está debaixo do martelo do juiz. Só daquela. A justiça da polícia só consegue satisfazer a justiça no momento que ela inutiliza o bandido. Mas eles não conseguem dar conta de tanta injustiça que existe no mundo. O juiz não consegue julgar todos, só consegue julgar aquele caso. O policial não consegue prender todos que merecem ser presos, somente aquele que foi pego no flagra. Mas a justiça do nosso Deus é uma justiça que excede toda a justiça humana. Quem anda na luz, ele começa e continua a praticar a justiça e a bondade do próprio Deus, e também ele anda na verdade. Você sempre anda na verdade? Claro que não. Às vezes nós mentimos para nós mesmos, nós mentimos para os outros, nós andamos às vezes numa vida mentirosa, sem falar nada. Esse é o fruto da luz. Então não dá para ficar igual macaquinho de circo. Não dá para aprender a andar na luz. Andar na luz é algo que está em você. E quando você anda no Espírito, se submete ao Espírito de Deus, a luz de Deus aparece. Mas imitar, você não consegue imitar a luz de Deus. Versículo 10, deveria ser uma experiência contínua. Aquele que é de Cristo Jesus, que era trevas e agora não é mais, é luz no Senhor, ele deveria ter essa experiência contínua. Versículo 10, provando o que é agradável ao Senhor. De propósito eu pulei uma palavra, qual foi? Sempre. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. O Filho da Luz, ele está experimentando isso sempre. Agora, como você quer experimentar isso sempre, se você lê a Bíblia particularmente uma vez por semana? Como você vai pensar nas coisas de Deus se você depende apenas de se alimentar das coisas de Deus quando você vem aos domingos na igreja? Isso não é sempre. Sempre é diariamente. Sempre é de uma maneira que não é uma imitação, mas é um estilo de vida. Você não tem que fazer força. É muito cômico quando pessoas falam muito mal, ou porque não sabem a própria língua, a gramática, e não está acostumado a falar como deve ser falado, ou porque é uma pessoa muito relaxada mesmo e a vida dele é cheia de gíria, a vida dele é cheia de palavrões talvez. Aí essa pessoa está num momento em que ela não pode falar desse jeito. Talvez foi convidada para falar em algum lugar, ou tem que se dirigir a uma pessoa em que ela tem que usar um linguajar mais polido, mais educado. É muito cômico. Alguns falam, não sei falar mesmo. Aí ele já fala do jeito que ele sabe, né? Mas e aqueles que querem tentar falar bonito? Quando ele não domina a prática. Agora a gente não está criticando quem tem cultura, quem não tem cultura, quem sabe falar bem, quem não sabe falar bem. É só uma realidade que nós estamos constatando. É que a vida cristã, quando ela é imitada, ela é muito cômica. E é trágica também, né? Porque não é questão de imitação. Tem pessoas que começam a frequentar uma igreja, por exemplo, e começa a ganhar o outro idioma, que é o evangeliquez. Aí ele fala glória, ele fala aleluia, ele fala se for da vontade de Deus,
que o nosso Deus te acompanhe, a força esteja contigo, paz. Aí ele começa a misturar tudo que ele sabe, porque ele não vive a vida cristã, ele imita a vida cristã. Se você não é de Jesus, você está apenas imitando aquilo que é bom. Um filho, ele tem o DNA do pai, e ele vive o jeitão do pai nele. E é o que o Senhor quer, provar sempre o que é agradável ao Senhor, que seja um estilo da sua vida. Não é falar bem ou falar, não é isso que eu estou falando, é viver a vida cristã, com bondade, com justiça e com verdade. Não é imitação, mas é vivência. Por nós estarmos ligados a Cristo, nós somos filhos da luz e devemos andar na luz. Agora é o versículo 11. Quem vive nas trevas produz o quê? As obras das trevas. Você não espera outra coisa de quem vive nas trevas. E como são as obras das trevas? Vergonhosas. Dá vergonha de mencionar. Até os que andam nas trevas, eles têm vergonha daquilo que eles fazem em determinadas situações. Versículo 11: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Se você é de Jesus Cristo, você não vai tomar parte, não vai ser cúmplice das obras das trevas, porque elas são infrutíferas, elas não alimentam a si próprio e nem outras pessoas. É uma inutilidade viver nas trevas. Você tem que reprovar. Agora, se você não é de Jesus, você não vai conseguir reprovar. É só para aqueles que são de Jesus. Quem não é de Jesus precisa buscar a salvação em Cristo Jesus, para mudar a filiação. Versículo 12: porque o que eles fazem em oculto, o só referir é o quê? É vergonha. Muitos pecados são cometidos na penumbra. Muitos pecados são cometidos em oculto. É difícil que seja muito aberto. O que você está vendo na sociedade hoje um pouco aberta, não é com as pessoas comuns. São com artistas que desempenham um papel. Mas as pessoas comuns não são tão descaradas quanto eles estão promovendo que a sociedade seja. A sociedade é mais recatada. Mas mesmo assim, a palavra de Deus está dizendo que o que eles fazem em oculto, até essas pessoas que estão mostrando muita perversidade em público, essas pessoas no fundo são recatadas para algumas coisas. Quando elas não estão desempenhando um papel, elas não querem que as pessoas saibam o que elas estão fazendo. E assim éramos nós, mas nós nos tornamos luz no Senhor, e agora as nossas obras, elas são abertas, as nossas obras são públicas, as obras do Filho da Luz. Impressiona muito um texto em que Eutico caiu da janela. Aqueles que sabem a Bíblia, Paulo pregou, e pregou, e pregou, e pregou, e pregou mais um pouco, e o rapaz dormiu. Ele estava sentado na janela sem grade, ele caiu e morreu. Aqueles que conhecem a Bíblia já sabem o que aconteceu depois. Mas o que impressiona, além disso, tem uma coisa que impressiona que tem naquele texto. Eles estavam no cenáculo, que era o segundo andar. E a Bíblia diz, sem mais nem menos, que parece que totalmente fora do contexto, dizia: e havia muitas lâmpadas no recinto.
que é isso? Havia muitas lâmpadas no recinto, porque eles estavam vivendo numa cultura greco-romana, da Grécia e de Roma. Pensa num povo perverso. Eles tinham práticas de festas que eles chamavam de orgias. Eles fechavam tudo, deixavam tudo escuro e fazia uma porqueira lá dentro, de comida mesmo. Eles pegavam um monte de panela e colocavam sangue, degolavam animais, espargiam sangue para todo lado, jogavam em cima da comida, galinha ao molho pardo. Molho pardo, você sabe o que é isso? E além disso, eles praticavam perversões sexuais em grupo. Aquele grupo lá. Era muito comum isso entre eles. Então, esses lugares eram muito conhecidos das pessoas. E eram lugares de penumbra, de escuridão. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas o texto diz que havia muitas lâmpadas naquele recinto. Me lembro alguém que veio na nossa igreja visitar e não quis mais voltar, não gostou, falou que é muito clara a nossa igreja. Parece que é mesmo. É um lugar pequeno, mas tem muita luz aqui. Meus irmãos, nós somos filhos da luz e devemos viver na luz. E deve ser um estilo da sua vida e não apenas uma imitação. No versículo 13, a luz do Senhor, ela manifesta e ela reprova tudo que é treva. Tudo que são trevas, Deus reprova. E como que Ele reprova? Através da luz. E qual a luz que Ele usa? Aqui, olha a luz. Dependendo da sua idade, eu diria, esse aqui é um farolete. Mas, dependendo da sua idade, eu vou dizer, isso aqui é uma lanterna. É um canhão de luz. A palavra de Deus é um canhão de luz. Ela ilumina, ela dirige, mas ela ofusca também, ela irrita. Algumas pessoas não conseguem lidar com a Bíblia, porque a Bíblia é irritante, de tanta luz que tem para a vida de trevas. A palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Onde é que fala isso? Salmo 119, versículo 105. Diziam que as pessoas, elas tinham lanternas e também elas queriam ficar com as mãos livres, e à noite algumas tinham um equipamento de colocar nos pés os candeeiros, e à medida que andava, aquela luz ia iluminando o caminho delas e a mão delas livre. É uma maneira que elas conseguiram na época de iluminar o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o Senhor, Ele vai iluminar o seu caminho. Como filho da luz, você vai ter a iluminação do caminho. Mas talvez nós estamos tentando misturar a luz do Senhor Jesus com a nossa vida iluminada. Todo mundo é meio iluminado, não é? Todo mundo recebeu uma luz dos pais, da sociedade, de alguma coisa que você leu. Mas não é isso que Deus está dizendo. Tem um cântico que nós cantamos em algum momento que diz: o brilho deste mundo se apagam ante ti. A glória desse mundo nada é. Então a luz desse mundo não se equipara à luz do Senhor Jesus. Você pode ganhar luz em alguns assuntos, mas você pode ganhar na área sociológica, na área política, na área psicológica, na área humanista,
E isso, sabe como que Deus chama? De trevas. A sabedoria deste mundo não é a sabedoria de Deus. Talvez algumas pessoas estão achando, por causa da muita cultura que a gente vai adquirindo, que tudo é bom, tudo leva a Deus. Não, só tem um caminho que leva a Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz, o resto não é a luz, é um engano. O versículo 13 nos fala dessa manifestação que a luz de Deus reprova tudo que é trevas. Versículo 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O Senhor manifesta. O que o Senhor manifesta? Os desígnios do seu coração. É impressionante como a palavra de Deus tem a capacidade de entrar na sua vida, arrancar de fora quem você é e colocar na sua frente, e você dá um grito. Você não sabia que você era tão feio assim. Você não sabia que você estava tão nas trevas. Mas é só Deus quem faz isso. A luz do Senhor faz isso. A luz das outras matérias que eu falei, sociologia, política, psicologia, humanismo, filosofia, ela sempre vai falar que você é uma pessoa ótima, você é uma pessoa boa, só está precisando um ajuste. Sabe qual é o ajuste que eles propõem? Que você valorize mais a você mesmo. Ele está tentando combater as trevas que há em você com mais trevas. Fuja dessas coisas. Claro que eventualmente você vai estudar essas coisas, mas não para ter um estilo de vida. É para saber o quanto essas teorias estão nas trevas do maligno, porque são humanistas. Versículo 14. Eu sempre lembro desse versículo porque parece que todo pastor dava um grito quando lia esse versículo, e eu estava dormindo no culto, né? Eu era criança, né? Aí ele falava assim: vamos ver se tem alguém dormindo aqui, tem uma meia. Pelo que diz, desperta! Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O apóstolo Paulo diz que a Bíblia diz isso. Para mim era uma novidade, ele falando isso, porque a gente não encontra um versículo assim, mas ele diz que tem um versículo na palavra de Deus, ou a citação da palavra de Deus, pelo que diz, desperta tu que dormes. Alguns comentaristas acham que algumas referências, e parece que uma bate bem, é Isaías 64, vamos ler lá? Isaías 64, versículo 4. Isaías 64. Não, Isaías 60. Obrigado. Você não estava dormindo, Deise? Não, eu estava olhando no rodapé. Ah, sim, tem no rodapé. Pode. 60 é o quê? 4. Versículo 1. Pode ler, por favor. Levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Parece que é esse versículo, né? Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Então aqui fala, dispõe-te, resplandece, porque vem a luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo para os crentes, claro que aqueles que não são, os incrédulos que precisam aceitar Jesus, nós falamos isso também, desperta, aceita a luz de Cristo Jesus, abre o teu coração para a luz do Senhor. Mas aqui me parece que ele está falando para nós,
que já temos o Senhor, que estamos talvez nos esquecendo dessa luz, para nós nos despertarmos do nosso sono, para nós nos levantarmos dentre os mortos, e Cristo vai nos iluminar. Então o mundo é um mundo de mortos, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto, deitado no maligno. E nós que somos do Senhor, mas não estamos vivendo como o Senhor quer, então nós estaríamos também no meio deles, sem brilhar a nossa luz e precisando que Cristo nos ilumine. Vamos agora mais rápido, no versículo 15, portanto, né? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios. Quem anda como nécio quer dizer tolo, não tem sabedoria. Quem anda como um tolo, essa pessoa está nas trevas. Mas nós temos que andar como sábios, porque nós somos filhos da luz. E no versículo 17, o filho da luz, ele busca conhecer a vontade de Deus. Ele quer cada vez mais luz na vida dele. Versículo 17. Por esta razão não vos torneis Eu pulei o 16. É melhor eu falar do 16, porque é tão importante, né? Versículo 16, uma advertência para os filhos da luz: resgatar o tempo, comprar o tempo, ganhar tempo, porque os dias são maus. Então nós precisamos valorizar o tempo. Você tem muita coisa para fazer, não tem? Você fala, nem tenho tempo de fazer aquilo que eu preciso fazer. Mas você precisa, como um bom investidor de dinheiro, você precisa investir também tempo. Tentar fazer coisas com que sobre algum tempo. Para você refletir, você pensar nas coisas de Deus também. Remindo o tempo. Remir quer dizer ganhar, resgatar. Tempo perdido, já era. Mas você precisa uma maneira de comprar tempo. Uma maneira de você investir para que haja tempo. Porque os dias são maus. Se você não pensa nessas coisas, a sua luz vai enfraquecendo, e logo você parece que é um incrédulo, mesmo sem ser. Porque incrédulo não tem luz. E alguns crentes a luz vai apagando demais, até ficar como que na escuridão. No versículo 17, busque a vontade de Deus, que é a luz que você precisa para o seu andar diário. Versículo 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Tem gente que fala, não tenho tempo nem de cuidar da minha família, eu vou ficar pensando em qual é a vontade de Deus, eu só vou vivendo. Pois é, você vai vivendo e se apagando. E aí você vai apagando a sua família também. Tudo aquilo que você achava, eu não tenho tempo para as coisas de Deus, porque eu tenho que investir naquilo, você não consegue fazer nem uma coisa nem outra. A sua vida vai se apagando e as pessoas que estão em volta de você vão se apagando também. Só porque você falou, eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Você tem que fabricar esse tempo. Você tem que se esforçar, remir o tempo, porque os dias são maus. Versículo 18. Os filhos da luz, eles se enchem do Espírito Santo. Assim como um bêbado se enche de cachaça. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A palavra do Senhor diz, e a gente também já observou muito isso, talvez alguns já experimentaram isso, que a bebida forte, ela embriaga a pessoa. A pessoa bebe e fica totalmente entregue aos comandos da bebida. Ela dá alguma alteração ali no cérebro, como se diz que
o covarde vira um leão, o leão vira um chorão, alguma coisa assim. E a pessoa é transtornada por causa da bebida. A bebida toma conta da pessoa, ela faz coisas que ela não teria coragem de fazer em situação normal. Falar com alguém, brigar com alguém, tomar algumas decisões. A bebida dá um impulso na pessoa. E aqui o Senhor está dizendo, você quer um impulso na vida? Você quer ter uma vida controlada por algo maior e mais forte do que você? A bebida não é a opção, é o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida de um tímido faz essa pessoa ousada. O Espírito Santo na vida de um egoísta faz essa pessoa cuidar dos outros com atenção. O Espírito Santo dentro da vida de um marido bruto, insensível, faz um homem carinhoso, dedicado à família e à esposa. O Espírito Santo dentro de uma mulher insubmissa, briguenta, faz uma mulher doce para o seu marido, que consegue transformar através do seu comportamento o seu lar. Essa é a prática daquele que é dominado pelo Espírito. Quem é dominado pelo álcool, a Bíblia diz que há dissolução. Dissolução são coisas ruins, e é muito ligada à questão sexual também, a palavra dissolução na Bíblia. Mas quem é do Espírito, veja o que acontece na vida dele, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Brota dentro dessa pessoa um desejo de louvar a Deus, de cantar louvores a Deus, de agradecer, não reclamar, não blasfemar, mas exaltar a Deus. Olha o que acontece em alguém que é controlado pelo Espírito, não pelo álcool. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida de gratidão. Dá gosto de ficar perto de uma pessoa assim. E perto de um bêbado, só dá vontade de sair perto dele ou pedir para ele sair perto da gente. Mas quem é controlado pelo Espírito é uma pessoa que dá graças a Deus. Veja mais o que acontece com alguém controlado pelo Espírito. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É uma pessoa que tem o desejo de servir o outro, não apenas ser servida. É uma pessoa de espírito altruísta, não egoísta, mas que pensa no outro, ajuda o outro, quer ver o outro caminhar perto de Deus. É alguém que a luz de Cristo nele vai iluminando por onde ele passa. Não é assim que você quer ser? E depois a Bíblia cita mais 3 que nós não vamos estudar agora. Uma pessoa controlada pelo Espírito, ela se sujeita, a esposa se sujeita ao marido, o marido cuida da esposa, o filho obedece e honra ao pai, o pai não irrita o filho, e o servo mesmo, escravo, tá? Infelizmente é isso. O escravo, porque na época era assim, o escravo obedecia de coração ao seu senhor. E o senhor crente não maltratava o seu escravo. Então são coisas que acontecem quando o Espírito Santo controla a sua vida. Por estarmos em Cristo Jesus, somos filhos da luz e andamos na luz. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado pela luz do Senhor nas nossas vidas, por meio de Jesus Cristo. Agradecemos, ó Pai, porque com essa luz podemos caminhar em nosso viver diário e também alcançar outras pessoas que estão nas telas. Usa grandemente as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.